Olá, galera do nono ano. Vamos dar sequência então na nossa revisão de história. Hoje a gente vai falar sobre Era Vargas, tá? Vai marcar então um divisor de águas na história do Brasil. É um período muito importante da nossa história, muito bom de estudar também, tá? Nós já passamos então por fim do Segundo Reinado, Brasil Primeira República, né? Falamos um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, participação do Brasil na guerra, as outras revoltas que o Brasil teve nesse período também, né? Revoltas internas em nossos estados. Até vocês mesmos fizeram as pesquisas e apresentaram os vídeos sobre revolta da vacina, da chibata, canudos e contestados. E também teve o tenentismo, tá? O tenentismo vocês não fizeram uma pesquisa aprofundada sobre eles, então a prof vai explicar brevemente o que foi essa revolta. Então, o tenentismo foi uma revolta armada dos tenentes, né, dos exércitos brasileiros, que estavam descontentes por não participar da política brasileira, tá? Então, eles estavam descontentes por não ter uma participação na política, não votavam, não eram votados, né? Não tinham participações políticas, os tenentes eram uma baixa patente no escalão do exército, né? E eles então também tiveram alguns momentos de revolta contra esse governo da República Velha, né? Onde quem mandava eram as oligarquias. Oligarquias é quem? Grandes proprietários de terra, né? Mais ainda então a oligarquia paulista e mineira que se revezavam no poder. Então, esses levantes aconteceram nos quartéis, eles pegavam em armas e iam às ruas contra o governo, em ataque ao governo. Um dos que mais marcou a história e mais conhecido é a revolta do 18 do Forte de Copacabana, onde 18 soldados fecharam o exército e se colocaram contra o governo nas ruas e eles acabaram sendo mortos, apenas um sobreviveu, tá? Foram mortos pelo governo. E também a Coluna Prestes é um dos mais importantes porque foi também um movimento tenentista, né, que teve como líder Luiz Carlos Prestes, que era um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que ele promoveu um levante nos quartéis, um levante armado através de uma guerrilha, né, de movimento. O que quer dizer isso? Uma revolta através de uma andança por todos os estados a cavalo, né? Uma guerra de movimento quer dizer o quê? Percorreu quilômetros e quilômetros dos estados do Brasil a cavalo, atraindo apoiadores, seguidores, com o objetivo de combater, né, esse Brasil República comandada por coronéis, né? Então ele queria acabar com o poder dos coronéis, então ele promoveu esse levante. Ele tinha vários objetivos, né? Ele tinha vários seguidores. Ele queria então tinha como objetivo buscar apoio popular, né? Eles queriam o voto secreto, eles queriam incentivar a indústria nacional, eles queriam também o ensino obrigatório primário que não tinha, né? Então esses eram alguns dos objetivos da Coluna Prestes e desse levante desses quartéis aí, além da participação política que eles não tinham no Brasil Primeira República, tá? Vocês vão ver que em 1927 a Coluna Prestes ela acaba se terminando. Por quê? Eles eram em torno de 1.800 homens, né? Faziam essa guerra de movimento, que quer dizer percorrer o interior do Brasil a cavalo. Buscavam esse apoio da população para quê? Para armamento, para comida, para cavalos mesmo, né? Para trocar os animais quando muito cansados e também para que acontecesse assim que as pessoas acordassem que aquilo ali que estava acontecendo no Brasil não era legal, não era justo, não era o correto, porque a população então se despertasse e visse que não estava correto essa política fraudulenta, esse poder nas mãos de poucos, né? Essa concentração de poder que o Brasil tinha nesse momento. Porém, em 1927 a coluna acaba se dispersando, muitos vão para fora do Brasil, né? Eles acabam indo se exilando em outros países para não ser perseguido por o governo.
Luiz Carlos Prestes foi para Rússia, onde ele teve um contato muito forte com o comunismo, que ele vai ter então novas ideologias políticas, e vai voltar ao Brasil então um pouco mais tarde, né, com outros conceitos e com novas ideologias políticas. Mas nesse momento, o que Luiz Carlos Prestes queria era o mesmo que a oposição ao governo paulista queria, né? Que era o fim do poder dos coronéis, tá? Então vocês vão ver que é muito importante observar esse fascínio que é a história, onde faz que Luiz Carlos Prestes ele quer a mesma coisa que Getúlio Vargas por um período, mas que mais para frente ele volta ao Brasil contra o governo de Getúlio, tá? Então, Luiz Carlos Prestes é um dos apoiadores de Vargas em 1927, é um dos apoiadores de Vargas no sentido de ganhar as eleições de 30 e modificar o Brasil, a política atual, a conjuntura atual que o Brasil passava politicamente, mas como ele acaba se exilando e saindo do país, ele volta com outros ideais e outros objetivos mais à frente. Bom, essa foi a revolta tenentista, tá? Vocês tiveram a oportunidade de assistir no link que a prof passou para vocês uma entrevista do Luiz Carlos Prestes no programa do Jô, né? Que aconteceu, e vocês vão ver que para vocês parecem tão distantes essas datas, mas elas não são tão distantes assim. É uma história recente também do Brasil, uma história que nossos avós provavelmente viveram, né? E é muito importante, é uma história muito importante, é um divisor de águas, é uma mudança que o Brasil vai passar a partir de 1930, muito forte, tá? Na nossa história. E eu espero que vocês assistam quando a prof posta os links, né? Porque todos os documentários são muito bons, filmes bons e que ajudam na nossa compreensão. Agora que a gente não tá junto para tirar dúvidas e questionar e debater entre os colegas, tá? Mas então vamos para a Era Vargas. O que foi essa Era Vargas? A Era Vargas aconteceu de 1930 a 1945, né? Como se deu isso? Se Getúlio Vargas não foi eleito presidente, como aconteceu essa Era Vargas? Getúlio concorreu contra Júlio Prestes, né? Que era um candidato paulista. São Paulo e Minas Gerais, nessas eleições de 30, eles já saem meio trincado. Por quê? Porque era a vez de Minas lançar o candidato a presidente, porém São Paulo não abriu mão e lançou então Júlio Prestes a presidente do Brasil, né? E Minas continuou indo de vice, então, de São Paulo. E as oposições, que seriam os estados que estavam fora dessa política, lançaram então Getúlio Vargas a candidato a presidente, e o vice então era João Pessoa da Paraíba, tá? Era o vice de Vargas. Getúlio Vargas ele conseguiu um apoio popular muito grande, tá? Ele tinha propostas que agradavam ao povo, né? Então ele tinha um apoio popular. Mas como as eleições eram muito fraudulentas, como vocês mesmos viram, né? Votavam até pessoas que já haviam morrido, e o voto de cabresto fazia com que a população tivesse medo de votar contra São Paulo. Getúlio acaba perdendo as eleições em 1930, tá? Getúlio perde as eleições para Júlio Prestes. Inconformados com essa perca, e também vem junto a isso o assassinato do vice de Vargas pela oposição, muitas pessoas acabaram, apoiadores de Vargas, né, acabaram então promovendo um levante, uma revolta contra o governo de Júlio Prestes, a ponto de não deixar ele assumir a presidência do Brasil, tá? O Brasil também passava por crises econômicas. Por que ele passava por crises econômicas? Porque em 1929 aconteceu também a crise, né? Aconteceu a queda da Bolsa de Valores de 1929, né? A crise em Nova York, que fez com que todos os países sofressem com esse. O que foi essa crise? Foi a superprodução. No Brasil seria a superprodução de café, produzir mais do que se consumia, né? Então essa crise de superprodução fez com que a economia do Brasil também se afetasse. Isso tudo fez com que a população brasileira já estivesse
já cansada desse governo de oligarquias e coronelismo, né? E tudo isso fez com que eles apoiassem Getúlio Vargas, então, nesse levanta de 1930. O que quer dizer isso? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, os apoiadores de Vargas assumem, né, o comando de uma revolta que foi conhecida como Revolução de 30, para que Getúlio Vargas assuma o poder como presidente do Brasil, né? Então, o poder imposto, porque ele não tinha sido eleito, mas então eles fazem com que o candidato eleito, que era Júlio Prestes, não assuma como presidente, tomam o poder através da revolta de 1930, através de armas, né? E Getúlio Vargas então assume o poder do Brasil, tá? O governo de Vargas ele vai se dividir em 3 etapas, tá? Que vai ser de 1930 a 1934, chamado de governo provisório. De 34 a 37 vai ser o governo constitucional e de 37 a 45 é o Estado Novo, o governo ditatorial. Então são esses os 3 períodos que se dividem, as 3 etapas que se dividem a era Vargas, tá? Por que governo provisório? Porque Getúlio assume sem eleições. E a sua primeira proposta é o quê? É que será feitas eleições, tá? A primeira proposta dele é um governo provisório até que aconteçam as eleições. Mas vocês vão ver que ele vai se manter de 1930 a 1945 no poder sem que aconteçam as eleições. Por hoje é isso, tá? A gente vai combinar, porque eu vou gostar muito de ouvir de vocês também um pouquinho do que vocês entenderam sobre o conteúdo de Vargas e que vocês também se aprofundem um pouquinho nas pesquisas dessas 3 etapas. Então, em breve a prof estará passando uma atividade para vocês. Até lá!